Salve, meus queridos amigos da Oficial Pharma. Estamos começando mais um podcast. Hoje eu tenho a honra de estar com uma dupla sensacional. Johan, grande treinador austríaco. Eu me lembro o dia que eu conheci o Johan a primeira vez, foi num campeonato da Muscle Contest, ele estava de árbitro central. Eu estava ali de joelho tentando ver meus atletas no palco, ele me chamou na mesa assim: gosto muito do seu trabalho. Eu falei, oh, que honra! Só conhecia de internet. E Tenente Breno, uma grande revelação aí do Brasil na Classic Physique. Tamo junto, meu irmão. Uma honra estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, contar um pouco da nossa história. Muito obrigado pela presença. Acima. E vamos começar conhecendo vocês, né? Johan tem uma história aí de décadas dentro do fisiculturismo. Tem foto no palco do Olímpia junto com Dorian Yates. Eu já sou um velhote, sabe? Estou com 63 anos, sou austríaco, como você falou, mas eu estou aqui já quase 30 anos no Brasil. Escolhi esse país, porque conheci uma brasileira e ela me trouxe para cá. Tá? Mas hoje eu me sinto mais brasileiro do que austríaco. Não tem jeito nenhum, eu nunca voltaria para a Áustria. Primeiro por causa do clima, né? Apesar dos últimos dias estava frio. Sim. Mas não é tanto do que lá. E fora também das pessoas e da mentalidade do brasileiro que está aberto para bodybuilding. Que mudou nos últimos anos muito extremo. Eu acho que o Brasil um dia vai passar dos Estados Unidos. Tem potencial para isso, né? Tem. E a gente deve muito aí a vinda da Muscle Contest, né? Sim. Ela virou a página do esporte no Brasil. Eles se matam de trabalhar para fazer o tanto de evento que eles fazem. Mas deu uma popularidade legal, né? Sim, sim. Mas muito... Quando eu cheguei aqui, 30 anos atrás, eu fui único atleta que pisou no palco do Brasil, no palco do Olímpia, aqui no Brasil, porque o Luverinho, a Luiz Otávio, ele já morava nos Estados Unidos, então não tinha nenhum brasileiro, imagina. Quando fui recebido, um pró aqui no Brasil, quem pisou no palco do Olímpia, com Dorian Yates, com Flex Wheeler, Luverinho, com Hulk, com Labrada, Sean Ray, Lebrone, imagina. Para mim, essa foi a melhor época do fisiculturismo, tá? Também acho. Para mim foi o auge. Você pegaria hoje no dia esses primeiros, Kevin Lebrone, Flex Wheeler, Sean Ray. Jay Cutler ficava em 16º, né? Nessa época. Então, seria hoje, faço, não sei se seria Open ou mais Classic, né? Porque esses atletas não eram tão pesados. Meio termo, né? Então, não chegava a ser tão slim quanto o Classic hoje, mas também não era tão monstruoso esses Opens que... Só tinha algumas que se destacaram, né? Dorian Yates, Nassa, esses freaks mesmo. Mas o resto era... Tinha uma linha estética... maravilhoso, né? Condicionamento, né? Que eu acho que era o principal, que hoje a gente olha assim, alguns trazem, mas faz um pouco de falta. Eu fico impressionado quando a gente vê esses vídeos ali, anos 90, começo 2000, porque a câmera era de fita. Não tinha celular, não tinha nada. E numa câmera de fita, você pega aquele nível de definição. Eu fico pensando, se estivesse filmando em 8K aqueles caras, imagina. Como é que ia ser a imagem que a gente ia ver, né? O nível de definição. É verdade. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha esse campo aberto como hoje. Hoje, como a vinda da Muscle Contest, hoje quantos atletas nós temos na Olímpia, tá? Eu espero logo tem mais um na Classic. Sim, esperamos muito. Eu acredito muito, porque nós começamos um trabalho 1 ano e meio, né? Era
Para mim, o Breno era um atleta, um men's physique, sabe? Com não muito genética, tá? Mas depois fizemos os primeiros treinos, a garra destacou o Breno, a mentalidade dele. Então, até hoje estamos aqui. Pouco tempo ele pegou Pro Card, né? Que na verdade muito pouco pessoas acreditaram, né? Agora estamos já no caminho para pegar uma vaga para a Olímpia. Então hoje eu acho que a Classic Physique é a cara do Breno, tá? Um atleta alto, um Wesley da vida, atleta a Classic Physique veio do Arnold, na verdade. Sim. Né? O Arnold é um Classic Physique. Faltava perna só. Mas esse é um Arnold. Ele me lembra muito. O Breno me lembra muito do Arnold. Peitos, poses, cintura. Então, nós temos, com certeza, para continuar assim, mais um atleta na Olímpia, quem vai chamar a atenção, né? Obrigado, mestrão. Passa um filme na cabeça quando o mestre fala, porque, cara, eu sempre via o mestre como... Igual quando ele falou que quando ele chegou aqui, tipo, era o único atleta pro, pisou no palco do Olímpia, e eu sempre assisti os treinos dele, né? E resumindo um pouquinho da minha trajetória antes de entrar no assunto, eu vim do esporte. Eu cresci lutando até os 15 anos, depois eu entrei para musculação. Aí que vem a disciplina, então. Desde então eu nunca parei. Eu falo que a disciplina ela veio de casa, da minha mãe. Minha mãe é faixa preta de karatê. Meu irmão é professor de kickbox, de muay thai. Caramba, que legal. E dos 7 anos eles me introduziram no esporte, eu comecei já a lutar. Com 15 eu entrei para musculação e isso foi o que me manteve sempre nos caminhos da disciplina, da organização. É claro que todos têm uma fase onde a gente é pré-adolescente, molecão, tem aquelas perdas de tempo, mas eu sempre me mantive ativo no esporte. Isso foi o que diferenciou na minha vida, no exército e tudo mais. E o que eu considero muito importante é que o esporte ele nos desafia. Independente se você é um atleta de alto nível, se você pratica qualquer atividade física, se você faz uma corrida, você se desafia a correr mais do que no último dia. Você se desafia a olhar no espelho e ver uma mudança do seu físico. E o desafio sempre me moveu. E quando eu via os treinos do mestre, eu via ele desafiando um atleta, gritando, e é isso, vai, eu quero mais, extraindo 100%. Eu falava, cara, eu preciso treinar com esse cara. Era um sonho para mim. Existe dois tipos de pessoa, né? Que assiste um treino desse e se empolga e fala, é isso que eu preciso para eu sair da minha zona de conforto. E tem o cara que fala, Deus me livre, esse austríaco é maluco. É louco. Então, aí já vê que a gente é meio louco também. Porque eu olhava e eu falava, cara, eu preciso treinar com ele. E aí eu mandei uma mensagem pro mestre uma vez, né, perguntando e tal. Ele falou que fazia um personal, passou o valor. Na época eu estava numa situação financeira um pouco ruim e não tinha como. Eu falei, mas futuramente um dia eu faço. E aí quando eu comecei a competir, quando eu estava num período da minha vida onde eu quis tomar uma decisão de fazer algo que eu sempre quis e nunca investi tempo nisso, né? Até porque tive meu tempo no exército, fazia faculdade, trabalhei desde muito novo, então eu não estou justificando falando que eu não tinha tempo, mas eu tinha algumas outras prioridades que eu precisava tomar conta de casa, ajudar a família, e eu acabei optando por não competir antes. Mas quando eu me organizei, falei, cara, agora é o momento até para aquilo poder me restaurar, porque eu falo que o fisiculturismo, o bodybuilding me mantém vivo. Eu estava passando por um momento onde tive um desgaste financeiro, algumas coisas ruins acontecendo no emocional, e eu falei, cara, eu preciso me apegar a algo que me mantém vivo. E foi quando eu entrei de cabeça no fisiculturismo, sem pretensão nenhuma, só queria competir. E as coisas começaram a acontecer, até um dia que cheguei e tive a oportunidade de escolher o mestre para ser o meu treinador.
E aí, quando me deram essa opção, né, na época no projeto na Ironberg, pode escolher qualquer treinador. Eu falei, tá brincando comigo. Não, eu tô falando sério. Eu falei, é o mestre Johan. Vamos ver se ele pode. E aí chamou o mestre, ele foi lá, me fez um teste, a gente fez um primeiro treino, né? Lógico que ele já escolheu o leg day. Falou, já vou arrancar o couro desse... É o batismo, né? Já vou arrancar o couro desse menino aqui para ver se ele aguenta mesmo. E aí, quando ele viu que o que ele falou e o que eu prego sempre para as pessoas é que, cara, a motivação, a disciplina, isso é o que eu vivo realmente, é a mensagem que eu transmito para as pessoas. E a gente se bateu muito na mentalidade, na garra. Eu sempre admirando muito o trabalho dele, né? Como ele falou, você acabou de falar também, o mestre era árbitro central de um campeonato. Então a palavra dele tem muito valor. Não é o que às vezes as pessoas olham na internet e falam, esse velhinho competiu antigamente, está falando groselha. Não. Aqui tem conhecimento, aqui tem respeito, aqui tem vivência, que é o mais importante. E ele me ajudou e ele me transformou. Porque através da nossa parceria e dele acreditar em mim, eu consegui chegar onde eu cheguei. E eu acredito ainda que isso é só o começo. Temos muita coisa ainda para fazer, representar muito ainda aí o nosso esporte. E é uma relação de muito respeito, de amizade, de carinho. O que a gente sabe é que a disciplina é o diferencial no fisiculturismo. Com certeza. A gente tem muito talento genético desperdiçado. E a gente tem as pessoas que têm uma trajetória longa. Porque o fisiculturismo ele leva tempo, né? Sim. Não é uma coisa rápida. Então, isso que às vezes as pessoas não entendem. Até o atleta acredita isso, né? Porque eles acham que fisiculturismo em 2, 3 anos você está no topo. Não é. Não. Tá? Demora. Então, até se entra na cabeça do atleta, pega um exemplo do Rafa Brandão. Quanto tempo o Rafa já está aqui treinando, batendo, fazendo campeonatos, e agora está com 32 anos. Ele é o único brasileiro que sobe lá na categoria Open, na Mr. Olímpia, e já está falando, tem grande chance já nas primeiros 5, 6. Tá? Então, mas quanto tempo demorou? Sim. Tá? Então, quanto eu consegui passar essa mensagem para meus atletas, como o Breno, nele acredito. Lógico que você está ansioso, você quer a coisa acontecer, mas você precisa paciência. Hoje em dia, eu acho que quem mudou muito do antigamente de hoje, antigamente você estava no fisiculturismo na auge com 30, 33 anos. Você pode olhar. O Dorian Yates, as maiorias desses atletas, eles pararam com essa idade. Então, eu, com 33 anos, eu fui para Olímpia, com 34, 35, eu comecei a me machucar e já parei. Mesmo aconteceu com Dorian, mas com muitos Então, eu atletas. quero entrar nessa questão aí. Você pegou a melhor fase de físico, mas também foi uma fase de um abuso que a galera Exatamente. perdeu o medo, né? Por quê? Porque 40 anos atrás não tinha informações. Não tinha. Tinha uma revista Flex que veio uma vez dos Estados Unidos para a Áustria, né, ou para outros países. Você comprava e olhava os atletas, você via mais ou menos os treinos, que eu acredito as maiorias dos treinos não eram verdadeiros, né, que estava escrito lá. Você que é a briga do Mike Mentzer, né? Ele fala, vocês são tudo mentiroso. Sim. Então, você tentava copiar. Na nossa época, eu mesmo pensava, estava certeza, você precisa treinar muito, mas muito. Prioridade é os treinos. O resto é alimentação ergogênico, esse é um complemento. Então, você deu a prioridade nos treinos. Mas uma consequência, pagamos o preço de
se machucar, de treino pesado, né? Porque não tinha informações. Então, você experimentava tudo. Tudo. Você tentava, você treinava com um amigo, e não, vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso. Então, funciona, sim, mas eu acho que quando você abusa, um dia, uma hora, você paga o preço. Então, o que eu estou pregando ou passando hoje para os meus atletas? Eu estou fazendo um resumo que eu vivi nos últimos 40 anos. Perfeito. Hoje, quanto vale isso? Né? Eu tenho hoje 63 anos, eu tenho 40 anos de, como o Breno falou, de experiência, tá? Eu não estou tirando esse do um lugar, né? Então, hoje eu estou fazendo um resumo que eu acho, pode ser não é melhor, mas que eu acho melhor para ele. Para longo tempo, para ele compete com 40, 50 anos ainda. Virar um Dexter, né? Então, esse são meu. Eu não treinava como eu estou passando para ele. Isso é verdade. Porque muita gente fala, mas esses treinos que esse maluco está passando, ele não treinava assim. Lógico que não. Tá? Porque se eu passo os treinos que eu treinava para ele, 2, 3 horas de treino pesado, em 10 anos ele está acabado como eu. Tá? Então, eu estou fazendo um resumo, eu estou trabalhando com cargo alto, mas eu não trabalho com powerlifter. Quem trabalha com 6, 8 repetições, eu estou um pouquinho mais em cima, mas eu vou até a falha. Tá? Então, eu estou buscando cada série, cada exercício, o maior dele. Para tirar, em uma hora e meia de treino, o máximo possível. E no resto, alimentação, esse é o trabalho dele, lição em casa, para ele se preparar para esses treinos. Tem que recuperar, né? Sim. É muito legal, cara. O Messi passa uma metodologia de treino e de todo o tempo que eu tô com ele, eu nunca tive nenhuma dor, nenhuma lesão. Eu não uso faixa, essas coisas assim, só quando a gente coloca uma carga muito alta. Então ele tem uma consciência muito de experiência mesmo. E às vezes o pessoal agora o pessoal começou a entender mais, porque eu comecei a mostrar mais isso. Antigamente a gente ia fazer o exercício, o mestre entrava junto já com a mão, e aí o pessoal, pô, mas o mestre está ajudando? Falei, calma aí, então deixa eu mostrar um negócio. Aí eu postei 2 exercícios que o mestre não põe a mão, mas ele faz a expressão dele. Sim. Não é que ele ajuda, ele está sentindo, ele se conecta com a gente no treino, e o que a gente está fazendo ali é como se fosse nele. É uma sinergia que é só quem vive para entender. O que acontece? Eu queria trocar muito com ele, para eu subir no palco de novo. Muito, nossa, teria tudo. Mas eu não consigo, né? Porque eu tenho minhas lesões. Então, eu vivo com ele. Mesmo quando ele sobe no palco, quem está no palco é ele, mas eu me vejo lá. Tá? Quando ele treina, parece eu estou treinando. Às vezes eu saio esgotado. Eu já te vi passando treino. Tá? Então, eu consigo me colocar no lugar dele. Eu consigo sentir ele. Tá? Se o atleta deixa fazer isso, tá? Para isso ele precisa de confiança. O Breno nunca perguntou de mim, por que estou fazendo isso? Por que esse exercício? Por que assim? Nunca. Porque é confiança, ele confia em mim. Tá? Então, lógico que tem fases, por exemplo, agora está em pré-contest. Então, eu não vou mudar meus treinos agora, não adianta se eu vou até a falha, se ele já está com pouco comida, eu não posso puxar ele mais do que ele está. Sim. Então,
Agora tem um treino um pouquinho mais pesado, lógico. Tem toda uma... Você faz uma priorização dos treinos, né? Então, muita gente, até a última vez tinha um coach de um outro podcast, tinha um rapaz que estava falando mal de mim, ele nem sabe o que ele está fazendo, tá? Ele não tem princípio do treino, ele não sabe o que ele está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, lógico que é um conjunto como atleta. Eu sempre pergunto, eu sou treinador. As pessoas, às vezes, eles confundem coach e treinador. Um coach, ele faz tudo, tá? Ele faz a alimentação, faz o ergogênico, ele cuida totalmente do atleta. Às vezes ele não treina ele, tá? Ele passa, às vezes, os treinos, mas ele não fica com ele. Não tá junto. Esse é minha maior alegria é treinar com alguém, tá? Eu gosto disso. Então, eu sou o treinador. Então, todos os meus atletas, eles têm um coach como Breno, ele tem um excelente coach, austríaco também, né? O Stefan. Então, todos esses coaches, nós trabalhamos junto. Então, ele fala para você, Johan, você está todo dia com ele. Você veja o que ele está precisando, tá? Então, eles deixam os treinos comigo, mas o resto, agora eu estou com um outro atleta, com o Everson, eu vejo, por exemplo, eu tenho um toque para o coach, falei, o peso está baixando muito, ele não está aguentando meus treinos, então precisa aumentar um pouquinho a comida. Tá? Então, assim precisamos trabalhar junto. É uma troca, né? Eu, quando, por exemplo, a Ângela, quando eu preparava a Ângela, o Vander, que era o meu olheiro, né? Tá todo dia junto, tá? E aí, Vander, como é que tá? A recuperação tá lenta? Tá forte? Tá fraca? Você tem que ter alguém para confiar que tá lá no dia a dia, né? Sim. E você é o fiel escudeiro que pode dar essa então, leitura. Um lado é bom, porque se ele não tá legal no campeonato, não foi a culpa do coach. Foi culpa do treinador. Sabe? Mas é um trabalho conjunto, né? Então, tem poucos atletas que aguenta esse trampo, esses treinos. Também não tem muito tempo, porque eu quero estar junto. Então, você conseguir fazer por dia quantos atletas? 4? Se você pega mais ou menos 2 horas cada treino, são 8 horas. Então, Sim. É mais do que isso, eu já não aguento mais, né? Eu não aguento. Então, esse é o máximo que eu consigo hoje no dia, por isso eu estou com poucos atletas. E qual que é o próximo passo aí? Agora a gente está em preparação, vamos fazer uma estreia agora no profissional, né? Depois de um off longo que a gente fez. O primeiro off que eu fiz, comecei a competir já sem fazer off, já foi direto e o corpo evoluindo em preparação. Aí fiz um primeiro off e agora a gente tem 3 campeonatos em vista agora nessa reta final de ano. 2 que ainda dão vaga para o Olímpia desse ano, 1 para o ano que vem. Estamos já na reta final praticamente de preparação. Em breve vamos soltar para o pessoal os campeonatos certinho e tudo mais, mas vocês vão ver muita competição aí. Ah, que legal. É o que eu falo, cara, a gente precisa de experiência, de viver, de conseguir trazer aquela experiência do palco, principalmente para os atletas que são mais novos e que estão há pouco tempo competindo, que é o meu caso. Então, para mim, eu vou até onde puder. Eu não sou aquele cara que, vou fazer um campeonato só. Não, eu quero ir quantos derem. Eu gostei da abordagem de vocês, porque aí você faz um offzão e aproveita o cutting e emenda. Sim, é isso. Até porque a gente sabe que aprofunda a corte, né? É isso. Um campeonato depois do outro. E fora disso, você precisa ser visto. Ser visto. Né? O que adianta se você faz um campeonato, você pega um campeonato pro, você pega vaga para a Olímpia, preparado um ano inteiro para a Olímpia. Na Olímpia ninguém vai lembrar de você.
Isso para mim só faz quem é o Olímpia. A não ser quem, né? quem esteja no topo, é isso. Que ninguém vai esquecer de você isso. o ano inteiro. Até ali o segundo, tudo bem, tal, terceira, se o cara não quiser, mas é o que eu sempre falo também, é a minha opinião. Tipo, quem tá na ponta, preserva o físico porque você vai para brigar. Agora os outros, meu irmão, não tem essa. Ronnie Coleman competiu 8 vezes por ano. O físico dele era desgastado? Não era, entendeu? Então, assim, e claro, a gente vai de acordo com o feedback do coach. Tipo, cara, dá pra ir, vambora. Eu tinha dado pra ele a sugestão, vamos fazer 2 direto. Aí eu falei, pô, mas tem um terceiro, será que dá? Ele dá, com certeza. E aí a gente vai vendo, vai balanceando, vai montando estratégias, porque, cara, tem lenha pra queimar, disposição. O que a gente ama é estar ali competindo. Então, mano, vambora. E quais foram os pontos assim do físico que vocês focaram no off e estão satisfeitos com o resultado? Sim. Quando eu conheci o Breno, como eu falei, ele competia lá na Men's Physique, então os pernas dele estavam horrível. Desculpa falar, mas não tinha perna. Tinha um pouquinho. É que o mestre é criterioso. É exigente, né? E também eu sentia um leve falta de costas do peito superior. E nesses 3 pontos nós batemos, esses pontos fracos viraram os pontos fortes dele. Ótimo. Tá? Então, as pernas, as cortes das pernas, vai chamar muito a atenção. Nas costas, nem vou falar, porque falta só voar. Ele está muito largo, com uma profundidade muito bom. O peito está um Arnold 2. Obrigado, né? Fico feliz. Não. Temos muito trabalho ainda, né? Porque cada vez vamos melhorando, né? Você nunca, sempre vai ter um melhor do que você. Sempre vai ter quem vai treinar mais do que você. E nesse você vamos buscar. É isso. Eu comecei a competir realmente tem 2 anos, Camis. Então, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Foi uma evolução muito grande. Quando eu falo assim, cara, a gente tem uma genética para ganhar massa muscular que é bizarra. Chegamos a 128 quilos em jejum no off. Caramba. O máximo que eu tinha chegado para pegar o Procard foi a 112. Então, vai ter uma mudança bem grande no físico. E é legal que a gente consegue... Cara, eu sou muito criterioso e eu sou muito realista comigo mesmo. Eu, às vezes, até comento com o pessoal. Cara, tem gente que fala que sonhar alto e pequeno é o mesmo tanto, mas eu prefiro traçar metas pequenas, porque se a gente não conseguir alcançar o tombo, não é muito alto. Então, eu vou traçando meta por meta. E, sendo muito criterioso, eu consigo me direcionar e falar, cara, tá tendo resultado, não tá. E quando você consegue enxergar o próprio resultado, que principalmente para o atleta, eu acho que isso é um ponto bem difícil, né? Porque tem muito atleta que lida com aquela parada que o cara se olha e fala, pô, não tô bem, não melhorei e tal. Chega um momento que acho que todo mundo vai passar por isso, né? Se questionar, mas além de, por estar no começo, eu consegui ver uma mudança muito grande. E quando nós mesmos conseguimos enxergar isso, então é sinal que tá bom. E a questão... É difícil se enxergar, né? Todo atleta luta com isso. Mas registro fotográfico, para mim, é a coisa mais importante. Sim. Porque o cara fazer a montagem e olhar e falar, não, tá diferente. Porque no espelho você não vê nada. Tem uma dismorfia do corpo ali. E quanto mais fome, pior. Porque aí o cara acha que tá ruim. Já começa a afetar a cabeça. No começo, quando nós começamos a trabalhar, foi um trabalho para mim, né? Porque eu fui contratado para treinar o Breno. Então, virou uma coisa mais do que isso, tá? Eu acho que casamos direitinho, tá? Parece pai e filho,
crescemos junto. Nessa época, eu lembro, por exemplo, quando nós conversamos, tínhamos quase nada. Né? Como um patrocínio pequenininho. Hoje nós crescemos junto. E esse é bom. Né? Esse é maravilhoso. Ele cresceu como atleta, eu cresci junto, com confiança de um treinador. Então, esse é a melhor coisa, né? É o nosso legado, inspirar, motivar pessoas, passar a mensagem de que quem acredita, corre atrás, faz acontecer, vai chegar lá. A nossa história é basicamente isso e tem muita coisa ainda, né? Não, Mestrão? Isso aí. Nós não somos exemplo para atletas. Eu acho que nós somos exemplo para a vida. Tá? Passar essa mensagem de não desistir, de não parar, porque vai atrás dos seus sonhos, porque um dia você vai se arrepender para você parou. Porque você parou. Então, você pega meu sonho, que esperei, na verdade, quase 30 anos para ser reconhecido. Né? Quem tem essa paciência de 30 anos, mas eu não saio do meu trabalho. Eu bati essa tecla, assim funciona, eu trabalho assim, eu não me vendi para ninguém, para mudar, então demorou, tá? Então eu acho que a mensagem que nós estamos passando para não desistir é atrás dos seus sonhos, tá? Lógico que nesse caminho atrás dos seus sonhos você vai cair várias vezes. Às vezes você desviar, pegar um outro caminho, mas você não pode desistir. Nunca. Nunca. Eu vejo assim, o casamento de vocês é incrível, porque não é todo mundo que aguenta o Johan. Eu ganhei o recorde agora. Eu sou o atleta que toma mais tempo com ele. E ao mesmo tempo, imagina como é bom para ele dar aula, passar o treino para alguém que faz, né? Sim. Sem reclamar. E que gosta. Que me representa, né? Porque a pior fase que eu passei na minha vida foi quando começou a me machucar. Meu sonho de ser atleta, porque na verdade a minha estreia de pro foi lá no Olímpia, tá? Então, foi meu primeiro campeonato pro. Então, como é que você ganhou o teu pro? Qual foi o caminho? Eu fui via campeão mundial? Sim, da categoria média, na FPB, e assim eu tinha direito para pegar pro card. Foi aonde esse? Lá na Áustria mesmo. Na Áustria. Foi um campeonato maravilhoso, grande. O Wilson Santos estava lá, ele competiu. Então, eu fui minha estreia na Olímpia, depois já fui um outro campeonato na Alemanha, um Pro Contest, já melhorei a classificação. Eu falei, putz, eu tenho tudo para isso ainda, né? Então, eu tinha um sonho. E nesse sonho, fui quebrado com as lesões. Comecei a me machucar, comecei a romper os ligamentos, os tendões. Aqui foi a pior fase da minha vida. Tá? O fim de um sonho, né? Então, falei, o sonho que eu posso realizar hoje é através dele, né? Através dos meus atletas. Que senão, imagina, teria trancado em casa com certeza em depressão. E falando em lesão, então, o que você gosta de suplemento assim para lesão? O Breno já usa alguma coisa profilático? Eu uso, não profilático, mas eu uso, às vezes, eu faço uso do colágeno, do tipo 2. Tem um da Oficial Pharma também, que é o Cardflex, que é muito bom. Quando eu sinto alguma dorzinha, eu já começo a tomar, e aí eu tomo alguns dias e já para. Então ainda não faço uso contínuo, ainda graças a Deus não tenho nenhuma lesão assim, mas sempre cuido e, cara, acho muito importante.
É porque o tendão não acompanha o músculo. Eu tomo todo dia. Eu preciso por causa da idade, nem por causa do gasto. Sim. Mas isso é um café de manhã. O meu café de manhã são muitos frasquinhos. Muitos frasquinhos da Oficial Pharma. Então, fora das vitaminas que você não pode deixar nunca, porque como a alimentação normal, você nunca vai conseguir cobrir as vitaminas, minerais que você precisa. Porque atleta é um alimento meio restrito. Né? Então, exato. Você precisa cobrir esse com suplementos. Então, suplementos hoje no dia é fundamental. Na minha época, que eu estava falando antes, né? Nós colocamos, eu acho que muito mais importante disso do que hoje. Tá? Então, não pode esquecer isso. Complexos B, C, E. Nossa, são vitaminas, minerais que você precisa, em seu corpo precisa. Então, quando numa fase ainda mais quem sua bastante, né? Que perde muito. Cara, hoje, só para o pessoal ter uma noção, que o meu coach passa, né? Meu coach é o Stefan Kenzie, é coach do US, do Wesley, do Diogo Montenegro, vários atletas que estão lá no topo do Olímpia, que ele me passa de manipulados obrigatórios, são 12, fora os outros complementares. Então eu brinco que eu tenho uma estante lá em casa de produtos do Oficial Pharma, onde eu deixo tudo coberto e alinhado, igual no exército. Tipo, aqui vitaminas, aqui protetores para tal coisa, aqui protetor para tal coisa, cardiovascular, aqui os pré-treinos, aqui... Então, assim, fica tudo separado. Eu acho que chega a uns 18 tipos diferentes de manipulados e faz totalmente a diferença. Porque a gente vê muito pelo exame de sangue. O Stefan, ele passa com uma frequência, o Stefan junto com o Dr. Valdir avaliam como estão os exames, e aí, por exemplo, está com déficit dessa vitamina. Pum, começa a tomar, passa um pouquinho, faz o exame, repete, está normal. Então, é uma coisa linear que deixa todo o corpo em funcionamento. Como o Messi falou, não tem como fazer isso com alimentação só balanceada, principalmente para um atleta que desgasta muito mais o físico, tem uma ingestão calórica que varia muito, tem um desgaste muito grande. O cardápio é restrito, né? É muito restrito, então faz totalmente a diferença. Também, manipulado por sono. A resistência cai, né? Você percebe que a resistência está caindo. Sim. Numa fase agora no campeonato, aumenta a vitamina C, aumenta se proteger. Antioxidantes, né? Tentar acelerar a recuperação. Cara, sono, sim, você falou. Sono, principalmente. Sossegarte da linha Black, senhores, é o que salva. Obrigado, eu que fiz. Obrigado, oficial. Estou falando mais da linha Black, porque eu acho que ela é muito bom. E também, se você está com uma certa idade, não adianta, gente. O testosterona vai baixar. Tá? Então, temos até da Oficial Pharma tem o Testo Black para regular de novo... o natural, né? Exatamente. Tá? Então, é uma reposição. Se consigo fazer levantar de novo, né? Então, tem muitas opções lá na Oficial Pharma. Eu sou muito grato fazer parte dessa família. O Breno me colocou lá, né? Através do Breno. Então, é fundamental. Não dá para tirar esse do seu cardápio. Eu tenho problemas no estômago, enzima. Cada antes da refeição, está na mesa de janta, tem essas enzimas. Não pode esquecer, está lá. A gente até estava falando um pouco sobre isso, né? Antes de começar, como um fator limitante para os atletas é o sistema digestivo, né? Com certeza. Se o cara estiver inflamado ali, se tiver com uma gastrite, com refluxo, acaba com a carreira do atleta, o estômago dele, né?
E como enzimas, probióticos, essas coisas, pro volume de comida que o atleta come, faz diferença, né? Elas são obrigatórias para mim, por exemplo. Tipo, um combo de probióticos, as enzimas digestivas e ainda de complemento a betaína, que ajuda ali na digestão, principalmente de carne. Todo dia. Ah, legal. Eu tô gostando do Stefano. Principalmente em off-season, cara. Esse que foi o primeiro que eu fiz, quando a gente chegou no auge ali de 6.000 calorias por dia e só comida limpa, falei, preciso de alguma coisa. Aí ele, não, entra com isso. E aí a gente vai ajustando, então não é para inglês ver, é porque é real. Uma outra coisa que é importantíssimo para atleta é o sono, né? Um sono relaxante profundo. Sim. Né? Às vezes não adianta você estar 8 horas na cama e acordar cansado. Exato. Então aqui também minha mulher acabou de competir também. Ela usa através de mim esses produtos para dormir. Putz, e ainda mais no pré-contest, porque aí você entra com ansiedade e tudo. Ansiedade, aí às vezes tem uma trêmbola ali que detona o sono e mais uns termogênicos para queimar gordura, que também acaba com o sono do cara, né? Sim. E aí o cara fica na pilha de nervos se ele não consegue dormir. O manipulado para o sono eu considero também um dos mais importantes. E são vários outros que a gente pode citar aqui, são inúmeros, né? Um que tem me ajudado muito na preparação, são fases e fases, às vezes a gente vai trocando uns aqui, outros ali. Eu gosto muito do Abelhinha, que é um termogênico que tem já iombina na fórmula, então antes do cardio em jejum, né? Para aquela, na fase final, às vezes ali na semana final, tem um diurético que é totalmente natural, que não vai te dar um efeito rebote, que você consegue jogar um pouco mais de água para fora. São vários manipulados que a Oficial tem e que a qualidade são superiores, né? Tô desde o início da caminhada com a Oficial Pharma e só gratidão. Que bacana. Você pode olhar, né? As melhores atletas são na Oficial Pharma. Tá. Não tem porquê. Tem um porquê, sim, né? Que ele está vestindo e sabe a qualidade. Estava falando antes também, os produtos são muito acessíveis, né? Não são caros para você falar, não, eu não posso comprar. Imagina, mentira. Não são caros, não. Tá? Então, é muito mais barato se você compra uma coisa lá na farmácia, uma vitamina ou minerais. Você sabe de onde veio uma farmácia manipulada muito boa. Né? Então, não tem desculpa, não, gente. Não tem, não. E com relação à divisão de treino, descanso, dores, como é que está isso hoje em dia? Como é que vocês vão avaliando isso? É feeling, tá? Lógico que tem uma programação, mas depende muito... Tem que ouvir o corpo. Exato. Antes, por exemplo, nós fizemos... treinamos 3 dias, um descanso, 2 dias, um descanso. Tá? Um grupo muscular uma vez por semana, um pouquinho mais exercícios. Tá? O treino estava muito comprido, tá? Com mais repetições também. Então, aqui já percebi quem ajudou muito esse feedback foi o Rafa Brandão, que nós estamos lá na caverna dele treinando junto. Até o Rafa escolheu o treino para treinar junto, é um privilégio. Então você fala, ele já está preparado para andar como os grandes. Então estamos fazendo agora um pouquinho diferente. Diminuímos um pouquinho os exercícios para um treino não é tanto
gastante, porque ele não tem mais essas calorias para comer. Está treinando 3 dias, um dia descanso, 3 dias, um dia descanso. E nesses 3 dias está fazendo o corpo inteiro. Tá? Tá, então é um ABC Sim. com descanso. Sim. Você varia... Push pull legs. Push pull legs. É o clássico. É. Só que aí um dia a gente foca em uma... Tipo, por exemplo, um treino de costas. Um dia mais remadas, o outro mais puxadas. Tá. O de peito, um dia mais superior, o outro peito completo. Então é tipo A1, B1, Isso. C1, Não A2, são, B2. são 5, 6 exercícios, não. São 3, máximo 4 exercícios pesados. Tá? Agora eu estou treinando pesado, né? 12, 10, 8 repetições. Intervalo 1 minuto e meio. Para manter o que ele tem. Porque agora ele não vai aumentar. Isso é anos 90, né, meu? Agora ele não vai aumentar mais Essa massa é- magra. Não tem. Então, manter. Esse é o segredo agora. Ficar denso, né? Com a carga. É isso. Esse negócio de série de 20 Não, tem nada a ver. É isso. E aí a gente vai variando, depende muito da fase que a gente tá, né? Tipo, já chegou no off-season a gente fazer 2 para 1. Treina 2, descansa 1. Dependendo do desgaste, né? Esse hoje também, eu acho que mudou um pouquinho, porque antigamente você achava que você não pode descansar. Seu corpo estava doendo, e você, não, vamos treinar, não pode faltar, né? Eu acho que precisa escutar do seu corpo, ele te avisa, ó, precisa descansar, precisa mudar o exercício porque está doendo. Pode falar. Uma vez eu fui fazer uns treinos do Mentor. Eu e um parceiro meu. Cara muito forte. E aí, se enterra com 300 e tal. O cara forte. A gente, não, vamos pegar a ficha do Mentor e fazer ipsis literis e o intervalo e tudo. Eu fiquei 14 dias manco. O primeiro treino de perna. Impossível treinar. Eu fiquei 2 semanas sem treinar, não tem como. Aí você vê assim, não, se eu forçar, eu vou me machucar. Sim. Impossível. Né? Então, você aprender a ouvir o corpo é importantíssimo. Sim, com certeza. Você está com quantos anos, Breno? 29. 29 anos. Nessas tuas metas curtas, você tem algumas metas, até tantos anos eu quero isso? Cara, eu tenho... Hoje, a minha principal meta do lado profissional é pisar no Olímpia. Eu não determinei um tempo, mas eu acredito que no máximo ano que vem a gente está lá. E com chances ainda da gente estar talvez esse ano. Sendo bem realista mesmo. Eu acho que se acertar tudo, fizer a pose legal, vai encaixar muito bem, vai chamar atenção físico. O Stefan também é um cara que é muito direto e ele está sempre nos campeonatos, então ele falou, cara, é isso, tem como, vai confiante. Então, eu nunca parei para pensar em idades. Mas qual a próxima meta? A próxima meta é pisar no Olímpia, do meu lado. Vamos pôr aqui então, a meta é até os 30 no Olímpia. Até os 30 no Olímpia, é isso. É isso. Eu acredito. Amém, obrigado. Deus vai abençoar o trabalho duro. Eu falo pro pessoal que aquilo que a gente fala, a gente realmente faz, é o que a gente vive. Minha vida é 100% focada nisso. E o sonho é meu. Não teria por que eu me enganar. Eu acho que as coisas acontecem às vezes até rápido para mim, porque é eu contra eu todos os dias. Não tem errei ali, tô falando o que tô fazendo. Até porque também eu tô do lado do mestre, né, cara? Se eu errasse, ele vai ver. Ele é sensível. Eu já vi ele treinando outros atletas e ele olhava e aí virava para mim e falava, pô, fulano errou na dieta. Eu, sério, mestre? Sério, olha ali. Não tem como, entendeu? E também não é nem pelo fato de ter cobrança, é pelo fato do sonho ser meu. Eu acho que nós somos responsáveis pelos nossos sonhos. A perna para andar e correr pelo meu sonho sou eu. Então agora eu vou te questionar para a galera que está em casa. A gente está acostumado a ver
pessoa chega já pedindo um patrocínio porque ela pensa em ser atleta. Sim. Né? O que é o mais comum hoje é eu vou ser, então eu preciso de um salário, de condições, um treinador e me dê o pacote completo que eu chego lá. Né? Quando, na verdade, primeiro você gasta dinheiro É isso. para depois ter uma oportunidade. Nessa tua trajetória, Breno, quando que você enxergou a tua carreira como ser atleta? Então, até onde você fazia isso era um hobby, né? E aí você falou, não, eu vou viver disso. Que chave virou? Meu irmão, eu vou resumir rapidamente a minha história desde quando eu comecei os treinos. E eu também, eu acho que tudo para mim da minha vida é destinado ao Senhor, então Ele me guiou até aqui. Eu comecei a trabalhar muito novo, porque eu vim de uma família muito humilde. Meu primeiro emprego foi numa loja de suplemento, com 14 anos de idade, 14 para 15. Eu adicionava pessoas no Orkut, enchia um perfil, ia para outro, enchia um perfil, ia para outro, que era o sistema de divulgação dessa loja de suplementos, Natural BR de BH. Esse foi o meu primeiro emprego. Aí eu fazia bico, porque tinha que ajudar em casa, de garçom, de monitor de festa infantil, de segurança de aniversário, essas coisas, tabernáculo, festas e tudo mais. Que era o que eu podia fazer, porque na época eu não podia trabalhar fichado por ser menor e ainda estar estudando. E aí eu comecei a treinar com 15 anos. O dinheiro que eu ganhava dos bicos que eu fazia era para comprar o meu arroz e o meu frango, porque minha mãe não tinha muita condição. Eu já passei época em casa que minha mãe tinha que dividir uma carne de hambúrguer, aquelas de 39 centavos para cada filho. Eram 4 filhos, uma mãe solteira, dificuldade. E eu falei, mãe, eu vou te ajudar, fazer um sacolão, alguma coisa, só que eu vou comprar esse frango aqui que eu preciso colocar na minha dieta. Então, dos 15 aos 18 anos, eu me fechei totalmente com academia, treino, e eu fazia aquilo ali. Tinha alguns amigos na época lá de BH que iam dando uma indicação aqui, pô, tem que fazer isso, é 6 marmitas de 200 de arroz com 100 de frango e tal. Suplemento, eu fui ver, que eu fui comprar mesmo só com 18 anos quando eu entrei no Exército, que aí eu comecei a ganhar um salário melhor e tudo mais. Antes disso, era... Como trabalhava na loja de suplemento, vai ter um whey aqui vencido, consigo fazer um desconto para você. Beleza, pegava um wheyzinho de vez em quando, um pré-treino, que pré-treino eu sempre gostei, tá? Ficava muito cansado do dia a dia, tomava um pré-treino. Na época ainda creatina nem era muito falado, então pegava ali um BCAA de vez em quando, na época era febre. E assim foram esses longos anos até entrar no Exército. Quando eu entrei no Exército, nunca parei de treinar. Você fez NPOR? Isso, CPOR, em BH. Eu fiz em BH e fui para o Mato Grosso do Sul servir lá. E era perto da fronteira com o Paraguai. Então eu descia para o Paraguai e aí eu falava, agora eu vou comprar suplementos. Então foram o quê? 4 anos, quase 5, para começar a suplementar mesmo, para ter condição de suplementar. Com 18 anos eu já tinha 100 quilos. Na época isso era bastante. Eu era o cara mais forte da minha turma do Exército. Eu já me destacava pelo meu físico. E isso sem patrocínio, sem suplemento, comendo arroz e frango. Então é o que eu falo, para começar, você não precisa do patrocínio, você não precisa do suplemento para desenvolver, você precisa da raça. O pessoal hoje fala, você precisa do ódio, você precisa da disposição. Isso eu tinha. E andando para a academia era um pouco longe de casa, e andando já fazendo cardio, treinava, voltava, marmita, levava a marmita para a escola, levava às vezes um suplementozinho para a escola e vendia para tentar fazer um dinheirinho a mais. E assim foi até eu entrar para o Exército e começar a ganhar dinheiro e mudar um pouco minha realidade. Depois de um tempo, quando eu decidi competir, eu estava fazendo totalmente por mim. Eu não tinha patrocínio de nada. Até a minha primeira competição do primeiro projeto que eu fiz, eu não tinha patrocínio de nada. Mas eu fazia aquilo porque, como eu falei, eu estava passando por uma fase ruim da minha vida. Eu tinha perdido dinheiro, eu tinha perdido um negócio, eu tinha saído do Exército. Eu estava meio que morando, não vou dizer de favor, porque a gente estava junto e minha noiva falou, para de pagar aluguel um tempo, fica aqui em casa para você juntar um dinheiro.
E nesse momento eu estava me perdendo emocionalmente. Eu não falo que eu estava em depressão, porque eu acredito que minha mente, graças a Deus, ela é blindada e fechada e até hoje. E se Deus quiser, eu nunca vou cair nisso. Mas eu estava muito mal. E o fisiculturismo entrou para poder me trazer algo que me trouxesse vida. E aí eu comecei. E as coisas começaram a acontecer junto a isso. E aí sim, depois que eu fiz o meu primeiro campeonato, que eu fiz o segundo, e aí que entrou um patrocíniozinho, que era, milão aqui, aí, um pouquinho ali a mais. Aí que eu falei, opa, calma aí. Eu também tenho conhecimento. Tipo, eu tenho formação, fiz faculdade, eu me formei no Exército, querendo ou não, tinha um cargo de responsabilidade. Então aí eu associei, eu falei, cara, aqui também dá para fazer algo a mais. E aí sim eu comecei a focar em melhorar a minha produção de conteúdo, em melhorar a minha comunicação para poder trazer retorno para uma marca e assim, consequentemente, aumentar o meu salário. Né? Então, tipo assim, às vezes eu até brincava com o mestre, eu falava, mestre, aqui tá errado, aqui você pode mais, aqui tal, né, mestre? Eu sempre indicava as coisas para ele, até porque eu também via muitas pessoas que usavam ele, mas depois usava, fazia o vídeo e caguei pro mestre. Não, mestre, vamos junto. Foi igual ele falou, a gente cresceu junto. Então aí sim eu virei o olho e falei, cara, aqui eu posso tirar o meu sustento. Só que ainda assim, trabalhando nas duas primeiras competições que eu fiz, já tinha um pouquinho de patrocínio, eu ainda trabalhava na Assembleia Legislativa, era assessor parlamentar e estava terminando minha faculdade. Então eu conciliava gravação, competição, trabalho na Assembleia, período de campanha, faculdade. Na Espanha, quando eu virei pró, eu estava fazendo o meu fechamento de semestre da faculdade. Mas eu nunca falei isso para ninguém sabe, mas estava fazendo. Até porque aquilo ali era a minha garantia. Eu não sabia se o meu patrocínio ia virar algo que pudesse transformar a minha vida. Mas aconteceu. E hoje eu posso dizer que o esporte mudou a minha vida, desde lá de trás. Porque a minha mentalidade começou de lá de trás do esporte da luta, da academia novinho, de deixando de sair para fazer coisa errada, indo para academia. Eu era tipo maluco, cara. Queria treinar, queria resultado. E aí, hoje eu falo, o esporte mudou a minha vida. Mas eu não entrei com a cabeça de eu preciso de um patrocínio para fazer isso. Eu entrei porque eu quero fazer isso. Eu acho que é isso que falta nas pessoas. Você não tem que pensar naquilo que você merece. Você tem que pensar naquilo que você está disposto a fazer para merecer. Esse é o meu lema, então eu acho que é por isso que as coisas fluem também. Tem que plantar, né? É isso. Sim, eu recebo muitas mensagens. Me dá uma oportunidade. Eu sei, eu tenho uma genética muito boa. Minha mãe fala, eu sou bonito, eu sou forte. Lógico que ela vai falar isso, né? Mas ninguém vai te dar uma oportunidade, como o Breno falou. Depois eu olho lá no Instagram dele, tem 1.000 seguidores. Eu respondo para ele, falei, qual retorno vai dar para um patrocinador? Com 1.000 seguidores, você não tem nenhuma publicação genética, você não sabe se você tem. E se você vai descobrir se você tem genética. Tá? Se você é bom. Então, ninguém vai te dar uma oportunidade, um patrocínio, antes você mostra resultado. Então, você precisa, eu sempre falo, vai competir, ganha um campeonato, e aqui eu vejo, ok, você é determinado. Aqui você, às vezes, você merece uma ajuda. Mas já começa de ajuda, com treinador, com patrocínio, é muito fácil. É muito fácil. Meu primeiro patrocínio, eu ganhei depois do Olímpia aqui no Brasil. Não tinha patrocínio nenhum. É isso que eu queria saber, porque mundial, na tua época era... Quando peguei Pro, para Olímpia, um rapaz me ajudou para pagar passagem, não tinha patrocínio nenhum. Depois eu vim para cá, meu primeiro patrocínio foi a Probiótica, aqui no 94, junto com Wilson Santos. Depois fui indo. Hoje
eu consegui viver disso. Trabalhei muito com personal trainer, muitos anos, 20 anos de personal trainer, trabalhando 10, 12 aulas por dia. Você sabe como é cansativo isso, tá? Na época que você competia, você dava personal também? Tava. O dia inteiro em pé dando aula, carregando peso para os outros? Trabalhava na academia, lá na sala, e fora aulas particulares. Tem muita gente que faz isso, cara. Sim. Que quando o cara quer, ele arregaça a manga e vai pra cima. Até hoje tem gente. Muitos, viu? Eu tenho vários Porque, amigos. um esporte é muito caro quando você quer chegar no topo. Então, quantos atletas hoje no dia vivem do patrocínios? 100%. É poucos. Muito poucos. Tá? Você precisa trabalhar. O pessoal vê muito no YouTube, né? Super salários e carro, tal. Né? E aí pensa que... Não é realidade, gente. Não é realidade. São poucos e, cara, usa a ferramenta ao seu favor, sabe? É o que eu falo pra rapaziada hoje em dia. Ah, mas eu quero ser só atleta. Mano, tira isso da cabeça. Tipo, é claro que vão existir alguns atletas que vão surgir, que vai ser pelo físico, pela genética, por tudo. Mas isso é, tipo, cara, é um diamante no meio do rio. Agora o resto tem que trampar, mano. Usa a ferramenta a seu favor. Tem quantos moleque novinha aí hoje que estão produzindo conteúdo